Olá pessoal, vamos começar agora mais uma aula do nosso curso de estruturas algébricas e nossa terceira aula de conteúdo novo é a respeito de grupos de permutações. É um tipo de grupo, pessoal, que é um tanto quanto interessante, porque nós vamos perceber em alguma parte do curso, nas próximas aulas, que de alguma forma com esse grupo você meio que passa a ter controle ou ter uma ideia de como é qualquer grupo finito. Como é que funciona mais ou menos qualquer grupo finito? Mais ou menos tem alguma relação entre o que nós vamos dizer aqui hoje e algumas coisas das aulas futuras. Bom, aqui vou deixar claro que a teoria de grupo de permutações ela é um tanto quanto grande, ela tem muita coisa interessante, muita coisa mais avançada. Nós vamos ficar um tanto quanto superficiais, entendendo basicamente o que é esse grupo, como é que as coisas, como operar elementos aqui de uma certa forma, tá bom? Primeiro, se tivermos um conjunto finito de elementos, por exemplo, um conjunto que tenha A1, A2, A3, A4, A5, por exemplo, 5 elementos, um conjunto que tenha 5 elementos, mas eu vou pegar esses elementos e vou colocá-los em fila, né? Eu enumerei eles do A1 até o A5, mas eu poderia pensar em enumerá-los de uma outra forma, ou seja, reorganizar esta fila de elementos trocando de ordem, por exemplo, trocando de ordem o primeiro com o terceiro, o segundo com o quinto, por exemplo. Vamos lá, vou trocar no lugar vou colocar o primeiro aqui, vou colocar o segundo aqui no lugar do A5, vou pegar o A5, vou mandar no lugar do A4, por exemplo. Vou pegar, vamos ver o que mais falta aqui. Vou pegar o A3 e mandar no lugar do A1. E o que falta? Falta pegar o A4 e mandar no lugar do A2. Estão vendo que eu troquei de ordem os elementos de alguma maneira um tanto quanto aleatória? Troquei. Fiz algumas alterações aí. Então observem uma coisa. A primeira posição que era ocupada pelo elemento A1 agora é ocupada pelo elemento A3. O A2 que agora está ocupado pelo A4, o que era do A3 agora é ocupado pelo A1, o que era o A4 agora é o A5 e o que era o A5 agora é o A2. Vejam que houve uma troca nas posições da fila. Essa troca é o que nós chamamos de permutação. Tá? Então vejam só, de alguma forma eu estou pegando os números de 1 até n, no caso aqui 5, e trocando de ordem. Por exemplo, eu estou pegando 1 e mandando no terceiro, o 2 e mandando no quarto, 3 no 1, 4 no 5, 5 no 2. Observem que isso é uma função do conjunto de 1 até n, ou do A1 até a n, no próprio conjunto, certo? Como a gente tem representado nessa figura. Tem o conjunto A com uma enumeração de 1 até n. É uma enumeração de 1 até n, mas pode ser os índices de um determinado conjunto com n elementos. Nele mesmo. E aí, pessoal, vejam que eu posso estabelecer uma função, como aqui. 1 no 3, 2 no 4, 3 no 1, 4 no 5, 5 no 2. Né? Certo? E aí, pessoal, observem que qualquer conjunto finito eu posso fazer a mesma coisa. Se é um conjunto que tem 100 elementos, eu posso falar, olha, o primeiro é o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, A1, A2, A3, até o A100. Né? Então, observem que qualquer conjunto finito, para começo de conversa, eu posso representá-lo, eu posso fazer uma associação dele com um conjunto de 1 até n. E aí eu posso ficar brincando de trocar de lugar, que é o que nós chamamos de permutação. Você já deve ter estudado permutação quando você estudou análise combinatória em algum lugar, em algum curso. Você deve ter já estudado permutação. Na verdade, você deveria ter aprendido a quantidade de permutações que pode ser feito num determinado conjunto finito, coisa do tipo. Aqui a gente não está preocupado em contar tanto quantas permutações tem. Nós estamos preocupados, ou melhor, estamos a fim de trabalhar com as permutações em si, com o procedimento de mudança. Tá? Então vamos entender bem agora uma definição formal do que é uma permutação. Se você tem um conjunto finito com n elementos, uma permutação é, na verdade, qualquer função bijetora que vai desse conjunto nele mesmo. Detalhe, uma função bijetora. O que é uma função bijetora mesmo? Você deve se lembrar que função bijetora é uma função que é injetora e sobrejetora. O que é uma função injetora? Função injetora é aquela que
cada elemento manda em 1, cada elemento manda em 1, e o que não pode acontecer? O que não pode acontecer é que um mesmo elemento seja imagem na função de dois elementos do domínio distintos. É isso que não pode acontecer para ser injetora, tá? Então, basicamente, entenda que quando a função é injetora, cada elemento da imagem vem de apenas um no domínio. E o que significa ser sobrejetora? Ser sobrejetora significa que todo mundo do contradomínio recebeu flechada de alguém. Todo mundo do contradomínio, mesmo que algum deles possa ter recebido flechada de dois diferentes, mas todo mundo no contradomínio é imagem de alguém pela função, ou seja, a imagem e o contradomínio são dois conjuntos iguais, certo? Então, lembra que a função injetora e sobrejetora, e quando você mistura injetora e sobrejetora, você tem o que nós chamamos de bijetora. Qual é a representação em termos de diagrama de uma função bijetora? É a mais interessante possível. Quando a quantidade é finita, né? Então vamos supor que aqui tenha 3 elementos, aqui tem 3 elementos. Função bijetora é o seguinte: cada elemento aqui vai em um de lá, e não fica sobrando ninguém, e ninguém aqui recebe duas flechadas. Ou seja, é uma função 1 a 1 bonitinho, e ninguém ali sobra ao receber a imagem da função. Fica bonitinho, a gente estabelece uma relação bonitinha entre cada elemento daqui e um único dali. Tá bom? Então isso é uma função bijetora. Portanto, se você tem um conjunto A com n elementos, qualquer bijeção dele nele mesmo, nós chamamos de permutação. Permutação, uma função bijetora de um conjunto finito nele mesmo, certo? E aí, pessoal, para facilitar muito a nossa vida, ao invés de a gente ficar denotando os elementos por A1, A2, A3, AN, a gente já vai tomar o conjunto A, esse conjunto finito de n elementos, como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o n. A gente vai tomar os números que o enumeram, tá bom? E o conjunto de todas as permutações, o conjunto de todas as funções bijetoras do 1, 2n no 1, 2n, nós chamamos esse conjunto de Sn. Esse é o conjunto das permutações de conjuntos de n elementos. É o Sn. É assim que a gente denota o S com um nzinho no índice. É o Sn. Tá bom? Então, esse é o objeto da nossa aula, é o objeto de estudo da nossa aula, o Sn, ou seja, o conjunto das permutações de 1, 2n em 1, 2n. Lembrando que permutação é simplesmente uma função bijetora. Permutação é uma função bijetora. Então, eu estou trabalhando com um conjunto de funções, tá certo? Um conjunto de funções. E aí, pessoal, eu deixo para você pensar um pouquinho, para você associar com as suas aulas de combinatória, que esse conjunto de funções, que é o Sn, ele tem exatamente n fatorial elementos. Acho que convém você pausar um pouquinho o vídeo e pensar por que existem n fatorial funções bijetoras de 1, 2n e 1, 2n. Pensa lá por quê. Então, lembre-se disso. O conjunto das permutações de um conjunto com n elementos é o Sn, e esse conjunto tem muita gente, n fatorial especificamente. Tá bom? Bom, agora, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês, porque essas permutações são funções. Então, vamos lá. A gente pode pensar na permutação do conjunto 1, 2, 3 no 1, 2, 3. Vejam, pessoal. O conjunto A aqui é do 1 até o n igual a 3. Tem 3 elementos, eu estou levando nele mesmo. Essa função sigma de 1, 2, 3 e 1, 2, 3 vai ser uma permutação se ela for uma função bijetora. Ou seja, se cada um aqui é levado um elemento distinto daqui. Certo? Não há aqui nesse conjunto alguém que recebeu duas flechadas, não há ninguém aqui que ficou sem aparecer. De certa forma, eu estou trocando de lugar. O 1 estou trocando com quem? O 2 trocando com quem? Etc. Estou trocando de lugar cada número. Tá bom? E aí, nesse exemplo 1, eu estou dizendo o seguinte. O 1 vai ser levado no 3. A imagem do 1 pelo sigma, né, é 3. O 2 vai ser levado no 1. Essa é a imagem do 2, é o sigma 2. E o 3 vai ser levado no 2. Vejam só vocês, na imagem o que aconteceu. Todo mundo da imagem é imagem de alguém. Todo mundo, aliás, no contradomínio é imagem de alguém. O 1 é a imagem do 2, o 2 do 3, o 3 do 1.
e ninguém apareceu duas vezes na imagem, ou seja, essa é uma função bijetora. E se essa é uma função bijetora, então sigma é uma permutação do 1, 2, 3 no 1, 2, 3, ou seja, sigma é um elemento, é um elemento do S3, tá certo? Então, observem vocês, que é o que eu já tinha escrito aqui, mas agora representado através do diagrama. Observem no diagrama 1 elevado no 3, o 2 no 1 e o 3 no 2. É uma outra forma de representar, tá ok? Como eu disse para vocês, essa é uma bijeção, portanto, está em S3. E aí, pessoal, o que é mais legal agora é que ao invés de ficar toda hora escrevendo na notação de função, ou seja, ficar dizendo, olha, sigma 1 igual a 3, sigma 2 igual a 1, sigma 3 igual a 2, nós temos uma notação compacta para dizer isso. Pessoal, olha que simples. Olha essa notação que legal. Ao invés de ficar escrevendo sigma 1 igual a 3, eu vou escrever assim, sigma é a função que faz o seguinte, vou abrir um parênteses aqui. Na primeira linha, como se fosse uma matriz, eu vou escrever o 1, 2, 3 na ordem, 1, 2, 3 seria até n, se fosse necessário, e abaixo de cada elemento, eu vou dizer qual é a imagem dele através de sigma. Qual é a imagem do 1? É o 3, então ponho o 3 aqui. Qual é a imagem do 2? É 1, então ponho o 1 aqui. Qual é a imagem do 3? É o 2, então eu ponho o 2 aqui. Vejam. Dessa forma, escrito desse jeito, parece uma matriz 2 por n, né? Só que detalhe que os números que apareceram em cima tem que aparecer embaixo, só que não me interessa a ordem. A ordem é exatamente o que vai dizer, é o que vai diferenciar a função sigma, tá certo? Bom, então vejam, sigma é uma função. E aí, pessoal, essa é a forma de dizer qual é a imagem de todo mundo pela função, uma representação para essa função, ou seja, é uma representação para a permutação. Tá claro? Essa notação nós vamos usar bastante, ela nos permite avançar de uma maneira um pouco rápida, de entender bem esse S3, esse Sn de forma geral. Ok? Bom, vamos fazer mais exemplos para você ver como é que isso é interessante, mas antes disso, olha só. Só chamando a atenção para a generalização, se você tiver uma permutação sigma em Sn, ou seja, uma função de 1, 2n até em 1, 2n, que seja bijetora, a gente sempre pode representá-la com esse símbolo 1, 2, 3n, e abaixo do 1 quem você coloca? A imagem do 1 pela função. Abaixo do 2 você coloca a imagem do 2, abaixo do 3 a imagem do 3, abaixo do n a imagem do n pela função. Tá certo? Então, olha só que legal. No S3, se você fez a conta aquela hora, você deve ter percebido que o S3 tem 3 fatorial elementos, 3 fatorial permutações dentro dele. 3 fatorial é 6. Quais são todas as permutações possíveis no S3? A gente pode pensar o seguinte, simples assim. A gente só não tem que ficar escolhendo a imagem do 1, 2 e do 3. Aqui embaixo eu tenho que ficar trocando 1, 2, 3 de qualquer forma. Eu tenho 3 posições para ficar trocando 1, 2, 3 do jeito que a gente quiser, né? Por isso que é 3 fatorial. Eu tenho 3 opções aqui, 2 aqui e 1 aqui. Eu tenho que trocar. Eu tenho 6 opções para pôr aqui. Quais são as opções? Eu posso pôr, por exemplo, o primeiro 1, 2, 3. O 1 vai no 1, 2 no 2 e 3 no 3. Você deve estar pensando assim, poxa, mas essa é a função identidade? 1 vai no 1, 2 no 2, 3 no 3. Essa é a função identidade, a função que pega o elemento e leva nele mesmo. Sim. A identidade é uma permutação. A identidade é uma objeção, portanto, a identidade é uma permutação. Sempre a identidade é uma permutação, sempre a identidade está dentro do Sn. Certo? Posso pensar no 1, 2, 3 sendo o 1 levando no 1, então 1 fica fixo, levado no 1. E aí eu penso o 2 eu levo no 3 e o 3 eu levo no 2. Certo? Posso pensar em levar o 1 no 2, o 2 no 1 e o 3 no 3. Também. Outra. Eu posso pensar em levar o 1 no 2, o 2 no 3 e o 3 no 1. Outra. Posso pensar em levar o 1 no 3, o 2 no 1 e o 3 no 2. Outra. Posso levar o 1 no 3, o 2 no 2 e o 3 no 1. Vejam que aí estão as 6 possibilidades. Abaixo a gente conseguiu percorrer as 6 possibilidades de trocar 1, 2 e 3 de lugar. São as 6 funções, são as 6 permutações do conjunto S3. E como eu chamei a atenção para vocês, a primeira é a função identidade, que aliás nós vamos denotar por ID. Tá? Então, em geral, a gente vai falar, olha, em Sn existe
a função identidade. Quem é a função identidade? É aquela que leva o 1, o 2, o 3 até o n, o 1 no 1, o 2 no 2, o 3 no 3, o n no n. Essa função identidade leva cada elemento nele mesmo, certo? Bom, exemplo 2. Vamos para um segundo exemplo aí. O que significa este símbolo que está aí no slide? 1, 2, 3, 4, 5 na primeira linha, 5, 3, 1, 4, 2 na segunda linha. Significa que esta daí é uma permutação do grupo S, do conjunto S5, não é? Essa é uma permutação do conjunto S5 que faz especificamente o quê? Ela leva o 1 em quem? Qual é a imagem do 1 pelo sigma? O 1 é levado no 5, no número que está abaixo dele na representação. Ih, tá errado, hein? Tá errado ali. É 5, tá? Então deixa eu até corrigir aí, não sei porquê, mas a imagem do 1 ali é 5. Vamos lá, quem que é a imagem do 2? Eu nem sei mais que vai aparecer no slide, então vamos corrigir aqui. Quem que é a imagem do 2, quem que é a imagem do 3, quem que é a imagem do 4 e quem que é a imagem do 5? Vamos lá. A imagem do 2 é quem está abaixo do 2 ali na representação. O que que é? 3. A imagem do 3 é quem está abaixo do 3 na representação. É o 1. A imagem do 4 é o próprio 4, a imagem do 5 é o 2. Tá certo? Então eu não sei nem o que vai aparecer no slide. Era para estar certo. Aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo. Só o primeiro que ficou errado. Era sigma 1 igual a 5 aqui. Tá bom, pessoal? Conseguem perceber numa boa isso, né? Bom, então vejam que há uma representação. Toda permutação, ou seja, toda função bijetora de 1, 2n e 1, 2n pode ser representada com essa notação que parece uma matriz. Bom, parece, não é bem uma matriz. Simbolicamente é uma matriz, mas não é o mesmo conceito de matriz, de operação de matriz e coisa do tipo. Aliás, como é que nós podemos pensar em operar permutações? Porque a gente está na teoria de grupos, e não à toa eu vou chamar isso de grupo de permutação. Deve ter uma operação. Que operação você pode fazer entre permutações? Ou melhor, permutações são funções, né? Que operações você pode fazer entre funções? Bom, a principal maneira de você relacionar uma função com outra e obter uma terceira, talvez a mais tradicional, bom, tem várias, né? Tem soma, tem multiplicação, mas a mais interessante para a gente aqui em termos dessa teoria é o que? É a composição. Você se lembra, né? Se você tem duas funções, f e g, em que faça sentido, você pode fazer a composição f bola g. O que significa isso? Significa que a g pega um determinado elemento, leva no g de x, aí vem a f, pega o g de x e leva num terceiro elemento, que é o f do g de x. Não é? Composição de funções. A gente falou sobre isso no começo do curso, então nós vamos usar agora. Permutações são funções bijetoras. Então nós podemos compô-las. Veja que o domínio contra domínio de uma permutação são os mesmos. Então eu posso ficar compondo permutações dentro do mesmo SN, não é? Pega duas permutações em SN, sigma e tal, por exemplo. Então, elas são duas funções que saem do 2n e chegam no 2n, e eu posso fazer composição delas. Bom, só que aí, pessoal, lembra que nós temos representações? O sigma pode ser representado daquela forma meio matricial e a tal também. A composição também pode ser feita de um jeito muito interessante. Olha só, vejam, aqui no slide nós temos a representação à esquerda da permutação sigma, 1 no sigma 1, 2 no sigma 2, assim por diante, e à direita nós temos a permutação do 1 no tal 1, 2 no tal 2, 3 no tal 3, assim por diante. E aqui no meio eu estou fazendo a composição. O que a composição faz quando eu tenho um elemento n? O que essa composição faz? Essa composição, primeiro ela calcula o tal no n, depois ela vem e joga o sigma, não é mesmo? Ela depois vem e calcula o sigma. Então, primeiro vem a tal e depois a sigma. Então, pessoal, observem só que ao fazer isso, você está fazendo uma nova permutação. A permutação que leva o 1 em quem? No sigma tal de 1. O 2 em quem? No sigma tal de 2. O 3 em quem? No sigma tal de 3 e assim por diante. Então, ao fazer a composição de duas permutações, você tem uma nova permutação, né? Por
exemplo. Esse exemplo é bastante legal para a gente ver como é que a gente manipula as coisas aqui. Em S4, pega sigma como sendo a função que faz o quê? Vamos ver. O 1 ela leva no 2, o 2 ela leva no 3, o 3 ela leva no 1 e o 4 ela fixa no 4. O que a tal faz? É uma outra função também que leva um 2, 3, 4 em 2, 3, 4, mas o 1 ela leva no 4, o 2 ela leva no 3, o 3 ela leva no 2 e o 4 ela leva no 1. E aí a gente pode pensar em fazer a composição sigma tal. Pessoal, sigma tal também tem que levar um 2, 3, 4 em alguém, não é? Quem? Mesma coisa para tal bola sigma. Também tem que levar um 2, 3, 4 em alguém. Quem? Pessoal, olha que legal. Sigma bola tal. Primeiro a tal é aplicada no 1 e depois a gente vem e aplica o sigma. Pessoal, vamos lá. Tal aplicado no 1, o que que dá? Dá 4. E aí depois, então, eu teria já tal igual a 4. Mas agora vem a sigma e vai aplicar em cima do 4. Então, olha só. Vamos lá, vou até repetir aqui para você perceber com calma. O sigma de tal 1 é o sigma de 4, porque tal 1 leva no 4. Agora, o que é o sigma de 4? O sigma de 4 é 4. Então a resposta aqui é 4. Viram? Eu faço a composição passo a passo. E aí tem até um jeito rapidinho de ver isso. Quer ver? Olha só que legal. Quem que é que eu vou colocar aqui embaixo do 2? É a imagem da composição no 2. Primeiro eu vou aplicar em tal. Então o 2. O 2 eu levo em quem? No 3, não é? Tá, mas aí depois vai vir a sigma e vai levar o 3 em quem? No 1. Então é o 1 que eu ponho aqui. Entendeu? A tal levou em alguém, aí depois vem a sigma e leva em outro elemento. Então, pessoal, vejam que eu posso sempre ir percorrendo essas coisas na ordem certa. Olha só, o 3, primeiro vem a tal. O 3 faz o quê? O 3 é elevado no 2. Ah, e onde será que o 2 é elevado? O 2 é elevado no 3. Então, o 3 é elevado no 3. E o que acontece com o 4? Vamos ver? O 4, em quem a tal leva o 4? No 1. Aí o 1 é elevado no 2, pelo sigma. Então, o 4 é elevado no 2. Tá vendo? Então, bonitinho isso aqui, né? Você sempre pode fazer esse caminhozinho que nós percorremos. Do tal, olhou onde o tal levou o elemento, volta lá no sigma e vê onde esse elemento foi levado. E aí, vejam, olha, formou uma nova permutação. O 1 no 4, o 2 no 1, o 3 no 3, o 4 no 2. Então, os 4 elementos aqui de modo trocado. Legal, né? Quando a gente faz a composição de funções, a ordem importa. Sigma bola tal e tal bola sigma pode não ser a mesma coisa. Então, vamos ver agora se a gente tiver com ordem trocada. Tal bola sigma. O sigma é aplicado primeiro. Então, agora eu vou olhar o sigma primeiro. 1. O sigma leva 1 em quem? O sigma leva 1 no 2. E agora vem a tal e aplica em cima. O tal leva o 2 em quem? No 3. Legal, né? Agora vamos para o próximo. Linha por linha aí. Ou melhor, coluna por coluna. O 2. Vem primeiro o sigma. O 2 é elevado em quem pela sigma? No 3. Ah, e o 3? O que a tal faz com o 3? Leva no 2. Tá bom. Então vamos de novo. Vamos continuar o nosso caminho aqui. E o 3? Primeiro a sigma é aplicada no 3, leva no 1. E o 1 é elevado em quem pela outra? No 4. E por fim, qual é a última que a gente vai fazer? É o 4. O 4 é elevado no 4 pela sigma. E aí a tal leva o 4 no 1. Observem de novo, apareceu um 2, 3, 4. De maneira trocada. E aí fica claro que as duas funções são diferentes, né? Porque aqui é 1 elevado no 4 e aqui 1 elevado no 3 pela função. Entenderam que legal essa brincadeira? Na hora de fazer composição, pessoal, é bem simplesinho nessa notação. A gente tem que preencher embaixo do 1, 2, 3, 4, mas aí a gente faz assim, poxa, primeiro eu vou lá naquela função que está à direita, vejo em quem cada número é elevado, e aí essa resposta eu volto na da esquerda e vejo onde ela é elevado. O final é o que a gente coloca lá na resposta. Legal, né? Bom, tudo isso, pessoal, nós aprendemos a manipular essas permutações, a
Aliás, nós estávamos no S4 e você sabe que o S4 tem 4 fatorial permutações, ou seja, 24 permutações, tinha 24 opções para aparecer aqui. Você pode ficar brincando com elas se quiser. Mas o mais interessante é que o conjunto SN, o conjunto das permutações de N elementos, com essa composição, com a composição de funções, ela é um grupo. Para N maior ou igual a 1, claro. É um grupo. Lembra? É um conjunto com uma operação. Um conjunto das funções com a composição. Um conjunto das permutações com a operação de composição. Por que isso é um grupo, hein? Vamos verificar que isso é um grupo? Para verificar que alguma estrutura dessa é grupo, eu tenho que verificar 4 coisas. Que a operação é fechada, que é associativa, que tem identidade e que todo mundo é inversível e a inversa está lá dentro. Bom, primeiro, vamos denotar por sigma 1, sigma 2, sigma 3 quaisquer permutações em SN ao longo dessa demonstração. Vamos mostrar primeiro que esse conjunto com a operação de composição é fechado. Então, pegamos sigma 1 e sigma 2 quaisquer em SN, não é? Pessoal, quando a gente compõe duas funções bijetoras, é um exercício que você já deve ter resolvido em um passado qualquer, a composição de duas funções bijetoras nos dá uma terceira função que também é bijetora. Sigma 1 é bijetora, sigma 2 também faz a composição, então a composição é bijetora no conjunto de 1 a n. Portanto, a composição está no SN. Vejam, qual é o fato aqui envolvido nessa parte da demonstração? Composição de bijetoras é bijetora. Logo, SN é fechado para composição. Próximo passo, mostrar associatividade. Por que o SN com a composição é associativo? Porque sempre que você tiver 3 funções, sigma 1, sigma 2, sigma 3, você pode naturalmente trocar o parênteses na composição. Esse é um resultado básico da teoria de funções, que a gente só está aplicando aqui. O correto é que a gente demonstrasse. Demonstrar é um pouquinho de trabalho, é um pouquinho cansativo só, mas é possível fazer. Vejam, sigma 1, eu posso primeiro compor sigma 1 com sigma 2, depois com sigma 3, ou compor primeiro sigma 2 com sigma 3, depois sigma 1. A gente só vai usar essa propriedade, que é a propriedade associativa para funções. Agora vamos para a identidade. Será que o SN com a composição tem alguma permutação que não faz nada com as outras? Tem, né? A função identidade. Sempre que você compõe com a identidade, identidade bola função, dá aquela função, tanto de um lado quanto do outro. Então, lembra da função identidade, da permutação que é a identidade? Aqui leva 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3, 4 no 4 e assim por diante. A gente sabe que ela está no SN. E aí, se você compor ela tanto à direita quanto à esquerda com qualquer permutação do SN, dá aquela própria permutação. Portanto, a identidade é a função identidade. Não à toa esse nome, não é? E falta mostrar que todo mundo tem inverso no conjunto. E aí é legal, pessoal, porque a gente vai usar um outro fato conhecido da teoria de funções. Pega sigma 1, uma função qualquer no SN, tá certo? Como o sigma 1 é bijetora, você sabe da teoria de funções que qualquer função bijetora é inversível ou invertível. Então, isso significa que sigma 1 tem uma inversa que nós vamos chamar de tal. E, claro, a inversa de uma função bijetora também é bijetora. Portanto, a função tal está no SN. E, claro, qual é a definição da inversa? A definição da inversa é o seguinte: se você compor ela com a função à direita ou à esquerda, dá identidade. Então, sigma 1 composta com tal e tal composta com sigma 1 dá a mesma coisa, que é a função identidade, que, aliás, é a identidade deste grupo. Portanto, sigma 1 é invertível, sua inversa tal está lá no SN. E aí, com isso, nós mostramos, então, que SN com a composição é um grupo. É um grupo. E vejam qual é a sutileza. Tem a identidade e tem inversa. Toda função bijetora é invertível. Esse fato é bastante importante aqui nesse resultado. Tá certo? Portanto, SN com a composição é um grupo, que é o que nós chamamos de enésimo grupo de permutações. Então, esse é o grupo de permutações. O enésimo grupo de permutações é o conjunto das funções que levam 2n e 2n, bijetoras, ou seja, as permutações de 2n e 2n, com a composição de funções. Esse é o famoso grupo de permutações, ou também chamado grupo simétrico de grau n. Grupo simétrico de grau n. E aí a gente pode até se perguntar uma coisa que é interessante. Será que o grupo SN é abeliano? Ou seja, ele é comutativo?
nós vimos um exemplo aqui de que isso não vai acontecer, né? Se eu compor sigma com tal e tal com sigma, pode dar funções diferentes. Então, esse exemplo que nós fizemos agora há pouco já nos mostra que o SN nem sempre vai ser um grupo abeliano. Na verdade, pessoal, o S1 e o S2, ou seja, as permutações do conjunto 1 no conjunto 1, é tão trivial, só tem um elemento, essa sim é abeliana. Se você pegar o S2, que é o conjunto das permutações de 1, 2 em 1, 2, também é abeliano, não é difícil de ver isso, tem só 2 elementos. Só que do S3 para frente, o S3 já não é abeliano. No S3 já é possível achar 2 elementos que quando você faz a composição de um pelo outro e do outro pelo 1 dá diferente. Acho que nós vimos isso antes, não sei, tá aí como no slide 8, dá uma pesquisada aí, mas é fácil de ver que você consegue achar duas permutações que quando você compõe de um lado ou de outro dá elementos diferentes. Vimos aqui o S4, por exemplo. Com certeza, por meio desse exemplo, a gente conclui que o S4 não é abeliano. Na verdade, é possível mostrar que para qualquer n de 3 para cima, o SN não é abeliano. Em qualquer n, depois do 3, você consegue achar duas permutações que ao compô-las à direita e à esquerda dá diferente. Tá bom? E aí, só para a gente encerrar esta aula, eu gostaria de fazer uma comparação com um exemplo que nós fizemos na nossa aula presencial de introdução à teoria de grupos. Não está disponível no YouTube, a gente falou sobre isso lá em março, antes da parada, por conta da pandemia do coronavírus. Nós falamos lá nas aulas introdutórias sobre teoria de grupos dessas trocas que nós podemos fazer, dessas simetrias que podem ser estabelecidas entre uma posição de um triângulo, por exemplo. Então, como está aí no slide, eu tenho um triângulo com vértices ABC assim. Opa, contrário. ABC. E aí, pessoal, eu posso... Oxe, de novo. ABC, agora sim. Né? Eu posso pensar assim, eu vou pegar esse triângulo, já que é um triângulo equilátero, e eu vou girá-lo no seu eixo central e produzir o próprio triângulo. Há uma simetria, é o próprio triângulo, só que eu vou levar o A no A, vou deixar o A fixo e eu só troquei o C com B. Vejam que deu o mesmo triângulo, a única coisa que mudou foi o rótulo. Foram o rótulo dos vértices. Então vejam, nesse caso eu levei o vértice A no vértice A, o vértice B no vértice C, o vértice C no vértice B. Vejam que foi uma função uma função bijetora de um conjunto com 3 elementos, os 3 vértices do triângulo, em um conjunto com 3 elementos, os vértices de um triângulo. Uma função bijetora, inclusive, não é? Então, pessoal, observem aqui que isso que nós já fizemos lá nas primeiras aulas, que aliás nós falamos que a operação R2, ou melhor, é o elemento R2 dessa troca, dessa simetria, isso daqui já nos lembra as permutações que nós estamos fazendo. É como se o A, o B e o C pudessem ser enumerados, o A como sendo 1, o B como sendo 2, o C como sendo 3, e eu poderia pensar nisso aqui como se fosse uma permutação. O 1 está sendo levado no 1, o A no A, o 2 está sendo levado no 3 e o 3 está sendo levado no 2. Vejam que esse R2 pode ser pensado como uma permutação, pode ser encarado como uma permutação, certo? E isso aí, então, pessoal, e visto assim, ele está no S3. Ele está no conjunto das permutações de 3 elementos. E lembre-se que esse daqui era um elemento lá daquele tal grupo diedral D3. Era o D3. Nós falamos dele, nós tínhamos o D4, etc. Mas nós falamos desse especificamente. As simetrias do triângulo equilátero, não é? Então, pessoal, vendo assim, de forma que eu posso trocar vértices de um triângulo equilátero, eu posso encarar aquele grupo diedral, o grupo das simetrias do triângulo equilátero, como sendo o próprio grupo de permutações do S3. Eu não vou falar aqui agora, mas a gente podia pensar nas simetrias do quadrado, ABCD. Será que, quando eu faço as simetrias do quadrado, eu posso rotacionar, eu posso virar no seu eixo, etc. Quando eu faço isso, as simetrias do quadrado, eu construo o grupo diedral D4. Não sei se você se lembra dele. Mas o D4
não é igual ao S4, mas ele está contido dentro, com a operação inclusive de composição de funções, ele é um subgrupo. O D4 é um subgrupo do S4. Não é igual ao D4, mas é um subgrupo ali dentro. Então, que se você quiser se aprofundar um pouquinho nisso, você pode tentar lembrar do grupo de Edral D4 e ver qual é a relação dele com o S4. Tá bom? Uma outra coisa que nós não vamos ver aqui, que seria uma continuação dessa aula, se nós tivéssemos uma oportunidade, possivelmente não teremos neste curso, é que essa notação que nós fizemos de permutação, usando essa forma meio matricial, a gente tem uma outra forma de denotá-la utilizando ciclos, que é uma outra forma mais compacta ainda do que essa para denotar permutações, que nos permite nos permite ser mais compactos nas demonstrações da teoria de grupos de permutações e coisas do tipo. Não vou falar, mas também fica como aprofundamento para quem tiver interesse. E por fim, em termos de aprofundamento, se alguém tiver interesse em buscar, existe dentro de qualquer SN um subgrupo bastante importante que mereceria a sua atenção se você quiser se aprofundar, que é o AN, o grupo alternado de grau N. Dentro do SN existe um AN que tem metade dos elementos do SN. O SN tem n fatorial elementos. A ordem do SN é n fatorial. Agora o AN tem metade dessa ordem, n fatorial sobre 2. Tá bom? Esse AN está contido dentro do SN, ele faz um papel interessante dentro do SN, mas isso é só caso você queira se aprofundar nas teorias envolvendo álgebra. Tá bom? Então, com isso nós terminamos essa aula. Eu desejo a você bons estudos!